Vamos que vamos, meus amores! Então, continuando aí da questão de número 19. Vamos para ela? Então, questão de número 19, ela diz assim, olha, a autoridade policial tem o dever jurídico de atender à requisição do Ministério Público pela instauração do inquérito, podendo, entretanto, se recusar a fazê-lo na hipótese em que a requisição não contenha nenhum dado ou elemento que permita a abertura das investigações. Olha só, está errado. O delegado de polícia, ele, na verdade, tem que atender a requisição do MP, certo? A única hipótese que vai evitar ou impedir, na verdade, vai dar ao delegado de polícia a possibilidade de não instaurar o inquérito diante da requisição do Ministério Público, é se a ordem for manifestamente ilegal, tá? Mas, fora isso, o delegado tem que, sim, instaurar o inquérito policial quando o Ministério Público determina que esse inquérito seja instaurado, tá? Então, requisição é ordem, ela vem meio que de cima, né? O Ministério Público não está acima do delegado de polícia, mas funcionalmente a finalidade do inquérito é exatamente propiciar ou viabilizar a formação da opinião. Então, se o Ministério Público entende que esse inquérito tem que ser instaurado, o inquérito vai ter que ser instaurado, novamente, salvo se a ordem for manifestamente ilegal. Ok? Entendido? É uma das formas de instauração do inquérito, é através de requisição do MP ou do juiz. Ok, gente? Então, a frase, ela está, oh meu Deus, o que houve aqui? Que a caneta não funcionou? Errada, certo? Então, podendo, entretanto, se recusar a fazê-lo, o que derruba é essa hipótese, certo? Porque, na verdade, gente, olha só, não tem os elementos mínimos, mas se existe algo a ser apurado, lógico que o Ministério Público, ao requisitar, vai indicar o que é o objeto dessa apuração e talvez seja exatamente para isso, para que o delegado possa descobrir ali elementos que demonstrem a prática de uma suposta infração penal. Tranquilo? Bom, questão de número 20. E aí diz a questão de número 20. Né? Nos crimes de ação pública, repare que são questões de 2013, gente, mas são do banco de dados CESP. Nada impede que elas sejam utilizadas na nossa prova. Então, eu tentei dar uma abrangência grande para cobrir todo o nosso edital, seja PF, seja PRF, certo? Então, nos crimes de ação pública condicionada, o inquérito somente poderá ser instaurado se houver representação do ofendido ou de seu representante legal. No crime de... Essa questão é a mesma da anterior, né? Se houver requerimento de quem tem a qualidade. É aquela questão que eu discordo do gabarito. Mas tudo bem, paciência, né? Vamos esperar para ver. Essa frase é uma frase que eu acho que a questão tinha que ter sido alterada. É uma alternativa que é certa. Mas como talvez essa questão da prova de delegado de escrivão do Distrito Federal, talvez fosse uma questão, não me recordo agora, se era uma prova objetiva de múltipla escolha ou se era uma questão de certo ou errado. Porque se for uma questão de múltipla escolha e aquela está no meio de outras, né, talvez na eliminação outra estivesse melhor. Mas, enfim, agora não nos cabe. Nos cabe apenas mostrar para você que o parágrafo 4º, os parágrafos 4º e 5º do artigo 5º dizem exatamente aquilo. Então, não teria por que a questão ter sido considerada errada. E aí, vamos lá, 2009 é uma questão potencial, eu escolhi por causa disso. Então, considerando que o indivíduo seja surpreendido no momento em que tentava estuprar sua enteada de 10 anos de idade, a autoridade policial não pode instaurar o inquérito de ofício, tendo em vista que se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Gente, olha só, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, isso aqui eu botei a questão de propósito, é o seguinte, olha só. Realmente, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação e nos crimes de ação penal privada, a lavratura do auto de prisão em flagrante, ela só pode ocorrer se houver a representação ou requerimento da vítima. Por quê? Porque quem pode o mais, pode o menos. Mas quem não pode o mais, não pode o menos. Como nós falamos ainda há pouco, eu acho que eu cheguei a falar isso, quando nós falamos aqui sobre a questão da instauração do inquérito policial. Então, reparem, quando o crime é de ação penal pública condicionada, o inquérito só pode ser instaurado se houver representação do ofendido. Quando o crime é de ação penal privada, o inquérito só pode ser instaurado se houver requerimento do ofendido, né? Só que, quando o delegado lavra um auto de prisão em flagrante, a lavratura do auto de prisão em flagrante impõe a instauração do inquérito. É o que a gente chama de inquérito instaurado por cognição coercitiva.
não existe a possibilidade de um auto de prisão em flagrante ter sido lavrado e isso não acarretar a instauração do inquérito. Lavrou o auto de prisão em flagrante, o inquérito está instaurado, ok? Agora, quando a gente pensa, e aí veja, prisão em flagrante é algo que está no nosso edital, né, tanto para um cargo quanto para outro, então, quando a gente pensa, né, na lavratura do auto de prisão em flagrante, nos crimes de ação penal pública condicionada e nos crimes de ação penal privada, a gente tem que lembrar o seguinte, olha, se realmente, quando eu penso na prisão em flagrante, eu tenho que pensar que a prisão em flagrante ela inclui 4 etapas. Tem quem defenda que são 3. Mas quais seriam as 4 ou 3 etapas, digamos assim? 4 ou 3, né? Então, primeira hipótese, captura. Segunda hipótese, segunda fase, condução. E aí, quem considera que são 3 etapas, unifica captura e condução como se fosse uma etapa única, tá? Mas é captura, condução, formalização, judicialização do flagrante, entendeu? Ó, captura, condução, né? Captura, condução, formalização do flagrante, que é a fase policial, e judicialização do flagrante, que é lá o 310. Beleza. Aí vem a questão, peraí, é possível prisão em flagrante em crime de ação penal pública condicionada, sem manifestação de vontade da vítima? A captura e a condução, sim. Então, o indivíduo ele pode ser capturado em flagrante, conduzido até a delegacia. Agora, a formalização do flagrante, ou seja, a lavratura do auto de prisão em flagrante, só poderá ocorrer se a vítima tiver representado. E por quê? Porque quando se lavra o auto de prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante instaura o inquérito. E o delegado não pode instaurar o inquérito em crime de ação pública condicionada sem que haja representação da vítima. O delegado não pode instaurar o inquérito em crime de ação penal privada sem que haja a representação da vítima. Então, imagine que apareça essa frase, a prisão em flagrante é vedada no crime de ação pública condicionada sem representação da vítima. Não, está errada, porque a captura e a condução pode ocorrer. O que não pode ocorrer é a lavratura do auto. Entendeu? Aí, realmente, se o delegado lavrar o auto de prisão em flagrante num crime de ação penal pública condicionada, sem que a vítima tenha representado, sem que a vítima tenha manifestado a sua vontade, certo? Aí, nesse caso, a prisão é ilegal, tem que ser relaxada. Entenderam? Então, a gente precisa ter essa visão aqui, basicamente. É isso que interessa e por isso eu coloquei essa questão ali. Então, você tem que lembrar, olha só, a lavratura do auto de prisão em flagrante nos crimes de ação penal pública condicionada está condicionada à representação da vítima. Essa representação da vítima é uma condição específica de procedibilidade para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Agora, a captura e a condução pode ocorrer. Entendeu? Ah, Ana, então, peraí. Então, o indivíduo estava em flagrante num crime de ação pública condicionada. Ele foi capturado em flagrante, conduzido até a delegacia. A vítima não foi para a delegacia, não apareceu hora nenhuma, e o delegado não tem a representação da vítima. Ele faz o quê? Registra a ocorrência e libera o indivíduo. Ele não vai poder autuá-lo em flagrante. E se autuar, veja, instaurou inquérito, mas tanto a prisão quanto o inquérito vão ser... A prisão é ilegal, tem que ser relaxada, o inquérito vai ser trancado, porque não existe a representação da vítima. Sem prejuízo de que lá na frente, essa vítima aparecendo, representando, desde que dentro de 6 meses contados da data e do conhecimento da autoria, né, o inquérito vai poder ser instaurado. Agora, a prisão em flagrante já era, né? Fato é que a gente precisa entender o seguinte, os crimes contra a dignidade sexual, hoje, todos eles são de ação penal pública incondicionada. Então, hoje, veja, essa hipótese, né, que seria aqui uma hipótese, cadê a questão? Questão de número 19, não é isso? Não, 19 não. Espera aí. Questão 21. Então, a questão 21. Considerando que o indivíduo seja surpreendido no momento em que tentava estuprar sua enteada de 10 anos de idade, a autoridade policial não pode instaurar inquérito. Olha só, a autoridade policial pode instaurar o inquérito de ofício, porque hoje, o crime é de ação penal pública incondicionada.
Ficou claro? Mas, Ana, e antes, no dia da prova? No dia da prova, o crime também era de ação penal pública incondicionada. Então, por quê? Porque a natureza da ação penal no crime de estupro, ela sofreu várias alterações. Sofreu uma primeira alteração no ano de 2009, uma segunda alteração no ano de 2018, né? Então, era um crime antigamente de ação penal privada, só que nessa hipótese, olha só, você tem a questão do poder familiar, você tem a questão envolvida ali, né? Era menor de 14 anos. Então, naquela época, também era considerado crime de ação pública incondicionada. Então, em sendo crime de ação penal pública incondicionada, veja, o inquérito ele pode ser instaurado de ofício e a prisão em flagrante pode ocorrer independentemente da vontade da vítima. Ficou claro? Certo? Então, a gente tem que lembrar dessa situação. Por isso que eu coloquei a questão aqui, para você lembrar dessa discussão da captura, da condução e da autuação do flagrante. Então, eu não posso autuar o flagrante sem que a vítima tenha representado, quando o crime é de ação pública condicionada à representação, o que não é o caso nessa questão, ok? Porque o crime, nesse caso, não era de ação pública condicionada, era de ação pública incondicionada, certo? Então, a frase está realmente errada, ok? Agora vamos para a próxima, essa aqui também acho que é interessante que a gente fale. Repare, gente, nós sabemos que o pacote anticrime alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal. Dentre os dispositivos alterados está o artigo 28 do CPP. Isso faz com que se reduza a probabilidade de cobrança do artigo 28 na nossa prova. Por quê? Porque a chance da questão ser anulada por causa dessa insegurança do artigo 28 é grande. A não ser que a questão ela seja expressa do tipo assim, de acordo com a redação originária do artigo 28 do CPP, né? De acordo com a redação, ou seja, desconsiderada a nova redação suspensa pelo STF, entendeu? Assim. Ou então, se a questão perguntar diretamente, de acordo com as alterações implementadas pela 13964, só que está suspenso. Então, isso dá uma margem de insegurança para a cobrança de questões relacionadas ao artigo 28 do CPP. Só que existem questões relativas ao arquivamento do inquérito policial que não estão diretamente vinculadas ao artigo 28. Como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento. Então, existem alguns aspectos relacionados ao arquivamento do inquérito que a gente sabe que podem ser cobrados, apesar da insegurança da nova redação do artigo 28, suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vou te dar um exemplo, uma questão que pode tranquilamente cair e tem uma grande probabilidade, que é delegado de polícia não pode mandar arquivar autos de inquérito. Até porque essa é uma regra sem exceção. O artigo 17 do CPP não tem exceção. O delegado de polícia não pode mandar arquivar autos de inquérito. Pá! Em nenhuma hipótese. Não tem exceção. Artigo 17. Ok? Então, o delegado não pode mandar arquivar autos de inquérito. Maravilha. Hipótese 2. Certo? Uma vez arquivados os autos de inquérito, será possível a realização de novas diligências se de novas provas o delegado tiver notícia. Sim. E da mesma forma, a súmula 524, arquivado o inquérito policial, a ação penal não poderá ser proposta sem que surjam novas provas. Então, se surgirem novas provas, será possível o desarquivamento, será possível a propositura da ação penal. Entendeu? Então, é o fato aqui, o objeto dessa questão. Olha só, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas se novas provas tiver notícia, salvo com expressa autorização. Primeira coisa, hoje, com a redação nova, não seria mais o juiz. Mas ainda que, veja só, a frase está errada porque está no não poderá. O artigo 18 do CPP estabelece que é arquivado o inquérito policial. Então, a tendência seria que tirassem a palavra juiz daqui, né? Então, a questão seria arquivado o inquérito policial, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de novas provas tiver notícia. Então, essa frase está perfeitamente correta, não tem problema nenhum, e ela não é arranhada pela nova redação do artigo 28, pelos problemas novos do pacote anticrime. Ok? Entendido? Então, essa questão está errada por conta daquele não. Certo? Próxima, questão de número 23.
E aí diz lá, olha, o membro do Ministério Público ordenará o arquivamento do inquérito se verificar que o fato investigado é atípico. Veja só, por que que essa questão está errada, né? Porque na época não era ordenará. O membro do Ministério Público promoverá ou requererá, irá requerer. Melhor do que a palavra requererá, ficou horrível, né? Irá requerer ao juiz o arquivamento do inquérito policial se verificar que o fato investigado é atípico. Sim. E aí, nesse caso, né, o entendimento da jurisprudência era se o juiz concorda com a promoção do Ministério Público pela atipicidade da conduta, se o juiz concorda e escreve o arquive-se, esse arquivamento era uma das hipóteses de arquivamento de inquérito que faz coisa julgada. Então, o arquivamento do inquérito não faz coisa julgada. A regra é essa, arquivamento de inquérito não faz coisa julgada. Porque, em regra, o inquérito é arquivado por insuficiência de provas. Mas e quando o arquivamento ocorre por atipicidade da conduta? E quando o arquivamento acontece porque já está extinta a punibilidade? O STJ ainda coloca um plus para o STJ, só para o STJ, o STF não concorda. Também, no caso do arquivamento ocorrer por excludente de ilicitude, faz coisa julgada material. E aí, ainda que surja prova nova, não vai poder desarquivar. Entendeu? Então, quais são as hipóteses em que o arquivamento do inquérito faria coisa julgada? A atipicidade, extinção da punibilidade e para o STJ, a gente tem que incluir a excludente de ilicitude. Só que essas hipóteses de questão, sobre essa questão do arquivamento que faz coisa julgada, também fica prejudicado pela nova redação do artigo 28. Então, a gente tem aí uma provável não cobrança. Mas, de qualquer forma, a gente tem que lembrar que na redação original do artigo 28, o MP não ordena, o MP requer, né? Agora, com a redação nova do artigo 28, o MP ordena. Então, essa questão aqui é uma questão que lá, por exemplo, nas plataformas de questões, vai aparecer assim, desatualizada. Então, desatualizada em função do novo artigo 28 do CPP. Ok? Então, hoje o MP atualiza e o MP ordena, determina. Então, hoje estaria certo, entendeu? Mas naquela época, em 2016, estava errado. A questão de número 24. Então, pode aparecer. A Maisana pode aparecer na minha prova? Menos provável. Mas se aparecer, tem que ser assim, de acordo com a nova redação do artigo 28. Ou eu não acredito que vão fazer isso para a nossa prova, tá? Questão de número 24. E aí diz a questão 24. Cabe à autoridade policial ordenar o arquivamento. Delegado não pode mandar arquivar autos de inquérito. Pronto, acabou. Questão, artigo 17 do CPP, questão fatal. Essa tem muita chance. A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito, nunca. Ok? Tranquilo? Ah, mas Ana, diligências investigatórias inclui isso? Lógico, pode incluir, tá? Questão 25. Sendo o crime de ação penal privada, o arquivamento do inquérito policial depende de decisão do juiz após pedido do Ministério Público. O Ministério Público tem nada a ver com a ação penal privada, tá? Errado, né? Na ação penal privada, como é que acontece o arquivamento? A vítima simplesmente, ela nada faz, e aí o juiz vai extinguir a punibilidade pela decadência. Normalmente é assim, entendeu? Porque senão o inquérito fica aguardando o prazo decadencial no cartório da vara criminal, tá? Então, quando você tem um inquérito num crime de ação penal privada, o destinatário do inquérito é a vítima. E aí, lógico, o inquérito vai ser remetido ao MP, o MP vai dizer o crime de ação penal privada, intime-se a vítima. E aí fica lá aguardando a manifestação da vítima, entendeu? Se ela oferecer a queixa, ótimo. Se não oferecer, vai ser extinta a punibilidade pela decadência depois dos 6 meses contados da data em que ela soube quem era o autor do fato, ok? Próximo. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade. De novo, o delegado não pode mandar arquivar autos de inquérito nunca. Outra questão potencial aqui, ok? Tá errada. Delegado não pode mandar arquivar autos de inquérito nunca, certo? Questão de número 27.
E aí diz a questão de número 27. Sendo o arquivamento ordenado em razão da ausência de elementos para basear a denúncia, a autoridade policial poderá empreender novas investigações se receber notícia de novas provas. Artigo 18, certo? Do CPP, né? Tá certa, ou seja, ordenado o arquivamento do inquérito policial, a autoridade policial poderá proceder novas pesquisas se de novas provas tiver notícia, ok? Artigo 27, questão 27, está valendo. É, na verdade, reflexo do artigo 18 do CPP. Novamente, 17 tem chance, 18 tem chance, né? 5º tem chance, 13 tem chance, que são as diligências investigatórias, exatamente, né? Voltando, artigo 28, artigo 6º, peraí, artigo 6º. 6º tem chance, né? O que faz o delegado, conhecendo da prática de uma infração, dirige-se ao local do crime, preserva o estado das coisas até a chegada dos peritos, né? Até por conta da cadeia de custódia. Questão de número 28. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, mas a gente vai botar muitas questões dessas nas próximas aulas. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial não poderá proceder a novas pesquisas. Está errado, olha só, como se repete, é isso que eu estou mostrando, tá? Então, aqui, artigo 18, de novo, do CPP, só que agora é errado, porque está dizendo que não pode. O delegado pode proceder a novas pesquisas se novas provas tiver notícia. Questão de número 29. A autoridade policial poderá promover o arquivamento do inquérito, desde que comprovado cabalmente que o indiciado agiu acobertado por uma excludente de licitude. Novamente, delegado nunca pode promover arquivamento do inquérito. A autoridade policial, regra sem exceção, tá errada. Ok? Questão de número 29, e aí a gente já está terminando tudo aquilo que diz respeito a diligências investigatórias, a inquérito, né, para que a gente possa passar para o nosso próximo tópico do conteúdo programático do nosso certame, tá? E aí, vamos lá. Então, agora, se o inquérito policial for arquivado pelo juiz, a requerimento do promotor de justiça, sob o argumento de que o fato é atípico, a decisão que determina o arquivamento do inquérito impedirá a instauração de processo penal pelo mesmo fato, ainda que tenha sido tomada por juiz absolutamente incompetente. Essa, olha só, é uma questão para escrivão. Tudo bem, Polícia Civil do Distrito Federal, mas é a questão que eu estou falando para você. Olha só, a regra é essa aqui. E aí vem a questão, peraí, arquivamento do inquérito não faz coisa julgada. Isso é uma regra, tá? Isso é uma regra, certo? Essa frase seria certa. Agora, repare, se eu substituísse isso aqui por nunca, a frase estaria errada, entendeu? Porque esse nunca, ele transforma aquela frase numa frase que não admite exceções. Enquanto regra, arquivamento de inquérito não faz coisa julgada, está certo. Agora, arquivamento de inquérito nunca faz coisa julgada, está errado. Por quê? Porque eu tenho exceções. E quais são as exceções? Novamente, vamos lá, arquivamento do inquérito não faz coisa julgada. Vírgula, salvo... E aí, quais são as hipóteses? 1. Peraí. Quando fundado, ou seja, quando a motivação do arquivamento for fundado, 2 pontos. 1, na atipicidade da conduta. 2, em causa extintiva. Tipo, está prescrito, entendeu? Extintiva da punibilidade. E, novamente, vamos colocar aqui para o STJ, só o STJ que acha isso, tá? O STF não concorda. Mas é um caso que ocorreu exatamente com o inquérito arquivado contra policiais que teriam agido no estrito cumprimento do dever legal. Então, para o STJ, 3, por excludente de ilicitude.
Então, nesses casos, o arquivamento do inquérito faria coisa julgada. Agora, isso, gente, é para a hipótese do juiz participando do arquivamento. Nessa hipótese em que o juiz vai ter que dizer lá o arquive-se, né? O MP, ele promove o arquivamento, né? Mas o juiz exerce aí um papel fiscalizador. Com a redação nova do artigo 28, a gente não sabe como é que isso vai ficar, entendeu? A gente não tem mais essa visão, então a gente tem que esperar. Então, eu acredito que tenha menos chance, mas de qualquer forma, arquivamento do inquérito não faz coisa julgada é a regra. Essa frase está certa. Agora, existem exceções, então a exceção inclui essa hipótese. E aí, vamos lá, se o inquérito for arquivado pelo juiz, é requerimento do promotor de justiça, sob o argumento de que o fato é atípico, a decisão que determina o arquivamento do inquérito impede a instauração de processo penal pelo mesmo fato, ainda que tenha sido tomada por juiz incompetente. É essa a posição do STF. Então, está certa essa alternativa para a antiga redação do artigo 28. E como é que fica com a nova? Não sei. Temos que esperar o que a jurisprudência vai dizer depois, lá na frente, quando a nova for utilizada. Por enquanto, ela está suspensa, ok? Questão de número 31. Considerando que um indivíduo seja surpreendido no momento em que tentava estuprar sua enteada, é a mesma questão, né? De 10 anos de idade, o arquivamento do inquérito, repare que é o mesmo enunciado, mas a pergunta é outra, porque eu peguei e desmembrei a frase, né, em várias alternativas. Então, considerando aquela hipótese em que narra uma historinha, aí embaixo diz assim, julgue os itens abaixo, tá? Então, considerando que o indivíduo seja surpreendido no momento em que tentava estuprar sua enteada de 10 anos de idade, o arquivamento do inquérito é de competência do juiz, a requerimento do membro do Ministério Público, e não impede seu desarquivamento sempre que surgirem novas provas contra o referido indivíduo. Está certa. Ou seja, arquivamento de inquérito não faz coisa julgada. Se surgirem novas provas, será possível desarquivar. Entenderam? Quando esse arquivamento tiver ocorrido por insuficiência de provas, certo? Então, é algo bem assim, tranquilo. Tá? Mas olha a quantidade de vezes em provas diferentes que aquela mesma informação aparece, né? E aí, vamos lá, agora. O inquérito policial, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado, poderá ser presidido por representante... Gente, Lei 12.830, de 2013. A presidência da investigação é conduzida, né, como chama, a investigação realizada através de inquérito policial é conduzida exclusivamente por delegado de polícia. O MP não pode presidir um inquérito policial. O MP pode presidir investigação, mas é a investigação no âmbito do Ministério Público, é a investigação direta, é o procedimento de investigação criminal, o PIC lá do MP, mas não pode presidir investigação denominada inquérito policial, ok? Artigo 33. O indiciamento é ato próprio da autoridade policial a ser adotado na fase inquisitorial. Sim, o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Ninguém pode mandar um delegado indiciar um indivíduo. Veja, não é possível requisição de indiciamento. O MP não pode requisitar indiciamento, o juiz não pode requisitar indiciamento. O indiciamento, eu não posso obrigar o delegado a se convencer de que aquele indivíduo é um infrator, entendeu? Não posso chegar para você e falar assim, se convence aí de alguma coisa, porque ou você se convence ou você não se convence. Não sou eu que posso obrigar você a fazer isso. Então, requisição de indiciamento é ato ilegal, tá? A Lei 12.830, ela deixa claro que o ato de indiciamento é um ato privativo do delegado. E também é importante que você saiba, já tem questão CESP nesse sentido, acho que caiu foi para delegado, que o indiciamento é um ato próprio da fase de investigação. Se a investigação já está concluída, se o inquérito já finalizou, o MP já ofereceu denúncia, não tem que se falar mais em indiciamento. Eu não posso ter um delegado indiciando alguém quando não existe mais um inquérito correndo na delegacia. Então, é um ato próprio da fase inquisitorial, ok? Então, está certa essa alternativa, ok? Errada a anterior, a 32, e a 33 está absolutamente correta, né? Questão de número 34 agora. É a última que a gente vai fazer nessa aula de hoje. Então, questão de número 34, tá? Agente federal, da PF. O término do inquérito policial é caracterizado pela elaboração de um relatório
e por sua juntada pela autoridade policial responsável, que não pode, nesse relatório, indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas. Gente, é lógico que ele pode, está expresso no artigo 10. Então, o artigo 10 do Código de Processo Penal diz, olha, parágrafo 1º, a autoridade policial, concluído o inquérito policial, a autoridade policial fará um minucioso relatório, remeterá os autos ao juiz competente. Parágrafo 2º, aí vai dizer, olha só, nesse relatório o delegado pode indicar testemunhas que não foram ouvidas em sede policial, pode, tá? E pode, inclusive, pedir a devolução dos autos à delegacia se entender necessário. Aí o Ministério Público, quando o delegado entende que existem testemunhas que não foram ouvidas, o MP tem que devolver? Não, o MP pode, inclusive, ouvir essas testemunhas no âmbito do próprio Ministério Público, tá? Então, o que você tem aqui é que essa frase está errada. E o delegado pode, no relatório, indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas. Artigo 10, parágrafo 2º, né, do Código de Processo Penal. Tá errada essa alternativa. Entendido, gente? Então, na próxima aula, a gente começa da questão de número 35, certo? Então, da questão de número 35. Beleza, certo? E aí a gente vai entrar já estamos dessa fase de inquérito, diligência investigatória, só tem umas 3 questões, 25, 35, 37 e 38. E depois a gente vai entrar nos outros pontos do nosso edital. Ok? Um beijinho, até lá.